Paizeiros, meus queridos, tudo bom? Vamos continuar com o nosso curso de MSA e dessa vez a gente vai continuar aqui no módulo 3 e o primeiro tema que a gente vai falar aqui é sobre o endecagrama. Não é algo muito difícil de se compreender e eu vou tentar explicar de uma forma bem ilustrativa para que fique mais fácil de você aí que está assistindo entender. Então, vamos lá. O que o MSA aqui logo no comecinho ele fala sobre o endecagrama? Para você poder entender sobre o endecagrama, você precisa primeiro saber o que é clave e para que serve a clave. Se você não viu ainda a videoaula sobre clave, volta lá atrás algumas videoaulas. Vamos começar lendo aqui. Como vimos anteriormente, a clave é um sinal que determina o nome da nota, já que temos três, Sol, Dó e Fá, que eles indicam se aquela linha ou espaço tem o nome da clave, certo? O nome da nota escrita na sua linha de referência. Além disso, a clave também determina a altura do som da nota, isto é, se é uma nota que soa na região aguda, média ou grave. Talvez na outra aula eu não tenha explicado isso aí tão bem para vocês, mas agora que a gente está falando sobre o endecagrama, vamos entrar um pouquinho mais a fundo só nisso aí, tá certo? Eu vou usar aqui dois modelos de referência, tanto aqui o que fala no MSA quanto no MTS. Mas antes, eu quero fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, o que significa endecagrama? Se vocês não lembram, a palavra pentagrama ela é derivada do grego. E penta significa 5, enquanto grama significa linha. Então se eu juntar penta mais grama, eu tenho a palavra pentagrama que significa 5 linhas. São as 5 linhas que a gente normalmente usa quando está lendo uma música qualquer. O pentagrama vai ter sempre 5 linhas. Agora, endecagrama também vem do grego, só que ele significa 11. Então, seria endecagrama, 11 linhas. Então, o endecagrama é um sistema que se baseia em 11 linhas. Mas, espera aí, como assim? Por que eu vou ter que usar 11 linhas? Eu vou te explicar o porquê. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é a escala. Eu mostrei isso daí de uma forma parecida em umas aulas atrás. Mas o que acontece? Lembra que eu falei também que as notas elas se repetem, tanto subindo quanto descendo. E dependendo da repetição que você tiver, você tem uma escala. Por exemplo, aqui, vamos no pezinho dessa escada. Vamos aqui embaixo. E a gente vê que aqui a gente tem o Dó, que é a primeira vez que o Dó aparece nessa escadinha, né? Pode ter mais notas aqui embaixo, mas aqui, vamos lá. Então eu tô no Dó 1, que é o Dó mais grave, bem grave, aliás. Dó 1, Ré 1, Mi 1, Fá 1, Sol 1, Lá 1, Si 1. E quando o Dó repete, que aí a gente tá repetindo o mesmo ciclo da escala, na escadinha, ele vai ser Dó de novo, mas ele vai ser o Dó 2. O Dó 1 fica aqui embaixo e conforme vai ficando mais agudo, você vai aumentando o número da oitava. Então aqui é Dó 2, Ré 2, Mi 2, Fá 2, Sol 2 e assim vai. Aí depois que vai do Si 2, vai pro Dó 3. Aí Ré 3, Mi 3, Fá 3 e assim por diante até... Não me lembro até qual que é o máximo, se é o Dó 7, alguma coisa assim. No momento não me recordo. Mas o importante é que a clave ela determina não só o nome da nota, mas também uma altura, certo? Então a clave ela tem uma altura dentro dessa escadinha da escala. Então, mas em qual significa que a clave ela tem um degrau específico dentro da escala para ela representar. Mas qual degrau é esse que a clave representa? Aqui, a clave de Dó, aonde ela se posicionar, ela vai tá representando o Dó 3, que é a terceira oitava do Dó. Então, se você vê em algum lugar a clave de Dó, já sabe que é o Dó 3. A clave de Sol, aonde ela estiver posicionada, ela vai estar representando o Sol 3, terceira oitava de Sol. E a clave de Fá, aonde ela estiver posicionada, ela vai estar representando o Fá 2, que é a segunda oitava de Fá. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou pegar aqui em um piano
Não é um piano real, mas é uma simulação de um piano. E eu vou deixar aqui na exibição com letras mesmo, porque fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Então vamos lá. O Fá é o F, o Dó é o C e o Sol é o G. Então aqui, ó, significa que a clave de Dó representa essa nota. Então a clave de Sol vai representar essa daqui, que é o Sol 3. E a clave de Fá vai representar essa daqui, que é o Fá 2. Certo? Mas o que isso daí tem a ver com o endecagrama? Até agora você me mostrou, tá bom. É isso que significa a clave, mas e o endecagrama nessa história? Vamos lá. Até agora a gente viu as claves colocadas apenas em um pentagrama, não é? Eu vou lá, pego uma única clave, coloco aqui onde eu quero e cada pentagrama vai ter uma única clave, certo? Uma clave por pentagrama, que eu vou lá e toco o soprano, contralto, ou se for a clave de Fá, eu venho aqui e vou colocar a clave de Fá. Significa que nesse pentagrama eu vou estar tocando o tenor. É normalmente assim que a gente está acostumado a ver na música, né? Mas e se a gente tentar colocar essas três claves ao mesmo tempo, de forma que dê para ver elas ao mesmo tempo? Como que dá para fazer isso? Vamos lá. Aqui, ó, então significa que a clave de Dó no piano fica no meio, a clave de Sol fica mais para cima, a clave de Fá fica mais para baixo, certo? Então, vamos lá. Quantas notas eu preciso subir da clave de Dó para eu poder chegar no Sol? Eu preciso subir 1, 2, 3, 4 notas, certo? Então, aqui, ó, vai do Dó pro Ré, pro Mi, pro Fá, até eu chegar no Sol. E do Dó até o Fá, eu vou aqui do Dó pro Si, Lá, Sol e chego no Fá. Então, 4 notas descendo, 4 notas subindo. Tá bom? E se a gente tentar fazer isso daí no sistema de 11 linhas? Endecagrama não significa 11 linhas? Para a gente poder juntar todas essas claves ao mesmo tempo, a gente vai precisar do endecagrama. Só o pentagrama não é suficiente, porque senão eu teria que colocar linhas suplementares aqui embaixo e aqui em cima. Então vamos lá, surjam mais linhas. No total aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. Tenho um endecagrama. Então, a clave de Dó, vocês têm que entender isso, que a clave de Dó, ela representa o Dó central. O Dó 3 é o Dó central da nossa escala geral de sons. Tanto que, por exemplo, se você vier aqui na escala geral dos sons, você pode ver que o Dó central, que é o que a gente estava falando, ele está bem no meio da escala de todos os sons, da escala geral. Então é ele que divide as notas graves, que ele está das notas médias para graves, das notas agudas, aqui dos médios para o agudo. Então ele está bem no meio. E se a gente sabe que a clave de Dó é a que representa esse Dó 3, então, deixa eu voltar aqui. Então significa que aqui, trabalhando com a clave de Dó no endecagrama, eu vou ter que colocar bem no meio, certo? Vou colocar aqui a clave de Dó bem no meio, já que vai estar representando o meio da nossa escala. E clave de Fá? Vamos voltar ali no teclado. A clave de Fá ela vai ficar 1, 2, 3, 4 notas para baixo da clave de Dó. Então eu vou pegar aqui a clave de Fá e aqui eu vou pegar 1, 2, 3, 4 notas abaixo da clave de Dó. E a clave de Sol? 1, 2, 3, 4 notas acima da clave de Dó. Então 1, 2, 3, 2, 3, 4 notas acima da clave de Dó. Isso daí tem que validar o que a gente falou, que esse aqui é o Dó 3, esse daqui é o Sol 3 e esse aqui é o Fá 2. Vamos ver então. Se eu coloquei aqui como base a clave de Dó, eu sei que essa nota aqui ela vai ser o Dó 3, certo? Então vamos subir daqui. Se esse é o Dó 3, Dó 3, Ré 3, Mi 3, Fá 3. Opa!
Sol 3. Então aqui tá no Sol 3. E se eu descer do 3, aí daqui pra baixo é 2, né? Porque a gente desceu uma oitava. Si 2, Lá 2, Sol 2, Fá 2. Então significa que é possível a gente colocar todas essas claves juntas em um mesmo cenário. Mas, por que você está me explicando isso? Isso é só mais um conceito teórico que você vai me ensinar para eu decorar e simplesmente nunca usar? A resposta é não. Na verdade, você vê um endecagrama toda vez que você olha para um inário. Ou talvez na maioria das vezes que você olha para uma partitura. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes vamos voltar lá para o MSA, na representação que ele dá pra gente do endecagrama. Ó, que nem eu falei para vocês, aonde a clave de Dó aponta é o Dó 3. E aqui ele está unindo tanto a clave de Sol, como a de Dó, como a de Fá. Aqui ó, você está vendo que no mesmo ponto onde a clave de Dó indica que é o Dó 3, aqui ó, a clave de Sol também tem um ponto que indica o Dó 3, porque se eu pegar a clave de Sol e descer 1, 2, 3, 4 notas, eu chego no Dó 3. E na clave de Fá, aqui ó, a partir do Fá 2, se eu subir 4 notas, Fá 2, Sol 2, Lá 2, Si 2, Dó 3. Eu chego no Dó 3 também. Então esse é o momento onde essas três claves elas têm um mesmo ponto de referência, que é o Dó central. O Dó central é o ponto de referência comum entre todas essas claves. E quer que eu mostre para vocês aonde que o endecagrama está binário? Mas como assim? Como assim? Eu nunca vi um hino que tenha 11 linhas no pentagrama. Não existe isso. Vamos lá. Aqui, ó, se você for no MTS, ele fala a mesma coisa que eu disse para você sobre as 11 linhas e 10 espaços, mas aqui ele falava que unia só as claves de Sol e Fá, e as duas claves são separadas por uma linha central que é chamada Dó central. Porque o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho 5 linhas do pentagrama da clave de Sol, mais 5 linhas do pentagrama da clave de Fá, e mais essa uma suplementar aqui, eu tenho as 11 linhas. Então, aqui juntando a clave de Sol com a clave de Fá, eu tenho as 11 linhas do endecagrama, e aí eu já consigo ter um endecagrama com Dó central, que seria a nota comum para essas duas claves. Aqui, ó, eu estou com a Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, e aqui eu estou com Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E como que eu sei que isso é um endecagrama e não um pentagrama, e não dois pentagramas separados? Porque basicamente eu tenho a chave aqui, ó. Essa chave ela cria um sistema. O sistema é um conjunto de pentagramas unidos por uma chave. E tendo esse sistema, eu posso dizer que isso daqui é um endecagrama, já que essas duas partituras estão unidas para poder representar a harmonia de uma única música. Certo? Mas aqui no MSA, ele preferiu representar o endecagrama com as três claves. Por quê? Aonde está representando esse Dó central, a única coisa que ele fez foi colocar aqui no meio entre eles a clave de Dó, para representar a mesma coisa. Certo? E aqui ó, um ponto importante que o MTS ele fala. Ó, apenas no inário de cordas o sistema é de 3 pentagramas, que une a de Sol, a de Fá e a de Dó. E no de organista funciona de uma forma diferente, que eu vou mostrar para vocês também. Mas vamos lá. Vamos começar exemplificando aqui pelo inário em Dó, que esse é o inário em Dó, mas esse modelo de endecagrama é o mesmo que a gente usa nos inários em Si bemol, Fá, Mi bemol e a maioria dos outros, exceto o de organista e o de cordas. Aqui, como é que a gente sabe que a gente tem um endecagrama? Basicamente porque tem uma chave que está unindo dois pentagramas. Um pentagrama com a clave de Sol e outro pentagrama com a clave de Fá. Então significa que esses dois pentagramas fazem parte de uma mesma harmonia e compõem o endecagrama. E um é continuação do outro. Tanto que aqui, se eu pegar o Dó 3, aqui ó, lembra que esse aqui é o Dó 3, né? Se eu pegar o Dó 3, aí eu posso descer aqui na clave de Fá, o Dó 3 é esse daqui também. Então, Dó, aí se eu quiser pegar o Si, tá logo aqui embaixo, ó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, Dó 3,
Si2, Lá2, Sol2, Fá2 e eu vou descendo. Um é a continuação do outro. Esse modelo de endecagrama é o que eu mostrei pra vocês aqui no MTS, que é o endecagrama que usa só duas claves. Mas, se a gente for no inário de cordas, a gente já tem um modelo diferente. Isso aqui é um endecagrama também? Sim, também é. Porque esses 3 pentagramas estão unidos com uma chave. Significa que eles juntos formam um endecagrama. Ah, mas como isso? Se eu tenho aqui 15 linhas, tenho 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui. Não é um endecagrama que tinha que ter 11 linhas. Não é bem assim que a gente tem que enxergar. Mesmo não tendo a quantidade de linhas, um ainda continua sendo continuação do outro. Por exemplo, a gente tem o Dó 3 aqui. Se eu vier aqui na clave de Dó, eu também tenho o Dó 3. E se eu quiser continuar descendo, eu pego o Si2 aqui da clave de Fá e vou descendo. Si2, Lá2, Sol2. Você pode até achar que, mas nem precisaria da clave de Dó. A única coisa que a clave de Dó está interferindo é indicar onde que fica o Dó central. Aqui, para indicar o Dó central, a gente precisava de uma linha suplementar, tanto na clave de Sol para baixo quanto na clave de Fá para cima. Aqui a gente tem a clave de Dó que está mostrando para a gente aqui, ó. O Dó central é essa linha aqui bem no meio da clave de Dó. Mas o objetivo principal dessa clave é facilitar a leitura para a viola, que é o único instrumento da nossa orquestra que utiliza a clave de Dó. Mas se ela usa uma clave diferente, então significa que ela toca um tenor diferente do que os outros instrumentos que tocam na clave de Fá? Não. Aqui, ó, tanto que se você for ver, aqui a nota que o tenor vai estar tocando, nesse hino 1, aqui é o Dó e aqui é o Si bemol, né? Tem um bemol aqui. Então, Si bemol. E vamos ver na clave de Fá. Qual nota que vai estar tocando? E lembrando, esse aqui é o Si2, né? Que aqui é o Dó 3, aqui abaixo é o Si2 bemol. Aqui, vamos ver se é a mesma coisa na clave de Fá. Aqui Fá2, Sol2, Lá2, Si2 bemol. Que tem o bemol aqui também, indicando o Si. Então significa que os dois estão tocando a mesma nota. A diferença é que um está representando a melodia do tenor usando a clave de Fá e outro a clave de Dó. Mas aqui na clave de Dó só tem o tenor, porque essa é a voz principal da viola. E é feito para que fique mais fácil de quem toca viola enxergar as notas que se adequam à tonalidade, à tessitura do instrumento dessa pessoa. Eu não toco viola, eu não entendo muito como que realmente isso daí implica na prática, mas do ponto de vista teórico é isso daqui. Mas é você se perguntar, mas por que tem que existir o endecagrama? Mas por que tem que existir as outras claves? Por que a gente não faria tudo isso aí na clave de Sol e não ficaria mais fácil? Bem, basicamente, se não existisse o endecagrama, toda vez que você quisesse tocar o tenor, vamos lá. Imagine que não existisse a clave de Fá. Não existe a clave de Fá, nem existe a clave de Dó. Existe apenas a clave de Sol. E todo mundo só toca na clave de Sol. Não existe endecagrama. Clave de Sol na posição padrão que a gente está acostumado. Na segunda linha, certo? Temos a clave de Sol aqui na segunda linha. Imagine que você tenha que tocar o Fá2. Mas por que eu tenho que diferenciar Fá2, Fá3? Eu só quero tocar o tenor. O tenor normalmente precisa ser um pouco mais grave do que o soprano, para que as vozes casem e não fique feio de se ouvir. Então significa que você não vai poder tocar esse Fá aqui. Por exemplo, na clave de Sol o Fá fica aqui. Você não vai poder tocar esse Fá aqui e também não vai poder tocar esse Fá, porque vai ficar muito agudo pro tenor. Você vai ter que tocar o Fá 2. E aonde fica o Fá 2? Vamos lá. Sol 3, Fá 3, Mi 3, Ré 3, Dó 3. Aí vamos pra segunda oitava. Si 2, Lá 2, Sol 2, Fá 2. Chegamos aqui no Fá 2. Mas, nossa, fica muito ruim de ler desse jeito. Imagina se você tivesse que tocar o tenor só usando a clave de Fá.
você teria que ler as notas todas aqui embaixo, usando linhas suplementares. E se eu usar a clave de Fá, tudo fica mais fácil, porque a clave de Fá ela já é feita para representar o Fá 2 e ela fica posicionada bem aqui mais em cima. Então, aqui eu já sei que é o Fá 2, sem precisar ficar botando um monte de linha suplementar. Ah, mas como que eu sei se eu tô tocando Fá 2, se eu tô tocando Fá 3? O que acontece? Cada instrumento ele vai ter uma tonalidade. Significa que apertando o mesmo conjunto de botões ou tocando na mesma posição do instrumento pro violino, para as cordas no caso, você pode ter uma nota mais grave ou mais aguda dependendo da tonalidade do instrumento. Vou dar um exemplo mais fácil de se entender na nossa orquestra. Você tem o saxofone soprano e você tem o saxofone barítono, que é o que toca mais grave. Se eu apertar o mesmo conjunto de teclas, por exemplo, o Fá no saxofone soprano e no saxofone barítono, o saxofone soprano ele vai tirar o Fá, só que um Fá 3 na terceira oitava. E se eu tocar com as mesmas teclas no barítono, eu não sei, só um exemplo, ele vai tirar o Fá 1, bem mais grave. Por quê? Porque a tonalidade do instrumento é mais grave. Ele aperta as mesmas teclas, só que a nota sai mais grave. Por isso que esses instrumentos muitas vezes não são recomendados para tocar o soprano, porque eles já têm as notas mais graves, então eles são indicados para poder tocar o quê? A voz do tenor, que precisa ser mais grave que o soprano. Senão ele teria que ficar subindo muitas oitavas do instrumento dele para alcançar. Talvez nem seja possível fazer isso. Certo? Então é para isso que serve o endecagrama e as claves no geral. Elas não servem só para dizer qual que é o nome das notas, mas também a altura. E a importância de se existir o endecagrama é para que a gente não fique limitado em uma única clave e dependendo da música, de quais notas que ela precise usar, a gente consiga fazer uma leitura mais clara. Porque quando a gente tem as notas aqui próximas, quanto mais próxima do pentagrama, mais fácil fica de ler. Se as notas ficassem muito para baixo, muito para cima, vai ficando meio difícil de entender. Certo? Eu falei que eu ia mostrar para vocês no inário de organista. Deixa eu pegar aqui o inário de organista para vocês verem. Aqui, a gente tem o inário de organista e como você pode ver aqui, ó, a gente tem 3 pentagramas. Um com a clave de Sol e 2 com a clave de Fá. Por quê? Esse da clave de Fá aqui representa o tenor e o baixo. Tenor, baixo. E esse daqui representa a pedaleira. Mas por que presta atenção, só esses dois aqui são unidos pela chave e esse daqui não. Por quê? Porque só esses 2 pentagramas é o que fazem parte do endecagrama. Ou seja, esse é uma continuação desse. Então se eu for descendo aqui, eu tenho Sol 3, Fá 3, Mi 3, Ré 3, Dó 3, e aí eu desço pra cá. Si 2, Lá 2, Sol 2, Fá 2, e assim vai. Então isso daqui forma um endecagrama. Agora esse daqui não, porque se eu for descendo pra cá, por exemplo, esse aqui se eu não me engano é o Dó 2. Dó 2, Si 1, Lá 1, Sol 1, Fá 1, Mi 1, eu não consigo descer a partir daqui. Aqui não é uma continuação disso. Então, para isso que serve a chave, para poder facilitar a leitura nesse caso, para que você não entenda que esse pentagrama é uma continuação dessa. O endecagrama em si está aqui, entre a clave de Sol e a clave de Fá, e tem o complemento de um pentagrama a mais para a pedaleira, certo? Pais meus queridos, tudo bom? Eu saí agora do computador por quê? Porque eu já gravei a aula, mas agora eu vou repostar ela com um adendo. Por quê? Como vocês viram aí na explicação sobre as claves e sobre a altura de cada clave, essa é a visão que a gente precisa ter do todo das claves e do endecagrama. Essa é a noção completa para que você entenda da onde que vem as claves, o porquê de cada clave e tudo mais. Porém, quando a gente está aprendendo a tocar um instrumento na prática, principalmente alguns irmãos que querem focar em aprender a tocar os hinos, tem macete
tem um macete. Assim como em outras partes da música tem macetes que você pode usar também para poder decorar certos conceitos, sem precisar ficar pensando muito nos fundamentos. E é isso que eu vou mostrar agora. Porque, por exemplo, aqui ó, eu já tô com até um exemplar físico do MSA. Ó, a gente tem aqui as lições da clave de Sol, na clave de Dó e na clave de Fá, certo? Como que você vai saber qual nota é qual na clave de Sol, na de Fá e na de Dó? A de Sol é a que normalmente a maioria das pessoas aprendem no começo ou já aprenderam. Quem é da escolinha de música antiga ou que aprendeu por conta própria, normalmente aprende na clave de Sol. E se você já tem na cabeça a clave de Sol, a gente pode tirar as notas das outras claves a partir dela. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu sei que essa nota que tá aqui no meio aqui, ó, na clave de Sol, ela seria o quê? Seria o Si, né? Que aí tá aqui, ó. A Sol, Lá, Si. Seria o Si. E na clave de Dó? Essa nota que tá no meio aqui, ela não é mais o Si, porque mudou a clave. Mas então que nota que é? Tem dois jeitos. Tem o que eu expliquei lá, que é de você ver a partir da clave e saber que isso aqui é o Dó, ou você pega como referência a clave de Sol. Se na clave de Sol isso aqui é um Si, quando você estiver na clave de Dó, você vai subir um grau acima ou uma nota acima. Então, se aqui é Si, a nota na verdade é um Dó. Se aqui seria um Si na clave de Sol, a nota que você vai tocar na verdade é um Dó. Certo? E na clave de Fá a gente pode fazer esse mesmo esquema. Quando a gente tem aqui uma nota que está no meio, isso daqui ele não é um Si. O Si seria na clave de Sol. Mas e como que vai ser na clave de Fá? Na clave de Fá você vai subir 2 graus. Ou 2 notas. Então se aqui na clave de Sol seria Si, eu vou para Dó, Ré. Isso aqui é um Ré da clave de Fá. Certo? Então, isso é um bom macete para você decorar qual que é a nota que você vai tocar. Mas, lembre-se, você sabe qual é a nota, mas a altura delas é diferente, tem que prestar atenção. Por isso que é importante você não simplesmente pular a explicação que eu dei lá atrás e você ficar atento nessa parte de altura. Agora, por que eu digo isso? Vamos lá. Eu vou dar o exemplo de um hino aqui. O hino 63. Aqui, esse hino ele é interessante porque todas as partes, tanto soprano, contralto, tenor e baixo, estão tocando as mesmas notas. Aqui, ó, no soprano e no contralto você tem Si, Ré, Fá, Si, Fá, Ré, Fá, Si, Ré, Si. E a mesma coisa você tem aqui no tenor e no baixo. Si, Ré, Fá, Si, Fá, Ré, Fá, Si, Ré, Si. Mas qual que é a diferença? A diferença é que aqui, ó, se você for ver pela oitava que esse Si tá, aqui a gente tem o Sol 3, né? Então, Sol 3, Sol 3, Mi 3, Ré 3, Dó 3. Aí eu vou começar na segunda oitava. Si2. Aqui a gente tá no Si2. O Si2 aqui, puxando o endecagrama, tudo isso aqui é uma mesma coisa. Se eu fosse puxar o Si2 aqui, ele iria ficar em cima dessa linha. Então, esse é o Si2. Esse Si é o mesmo que esse. Esse daqui, esses dois estão na mesma altura. Mas esse Si aqui, ele tá uma oitava abaixo. Então, quando o soprano e o contralto estão tocando essas notas aqui, o tenor e o baixo tá tocando a mesma nota, só que uma oitava abaixo. Não é exatamente a mesma nota. É a mesma nota, mas não tá na mesma altura, entendeu? Então, assim, por isso que tem certos instrumentos que quando passa aqui pro tenor, como o instrumento não tem notas mais graves para poder se adequar à altura do tenor, ele vai ter que subir uma oitava acima. Só que aí já não vai estar na altura certa que deveria tocar do hino e talvez fique meio dissonante de alguma forma. Mas eu espero que vocês tenham entendido e peguem bem os fundamentos aí, é bom vocês pegarem os fundamentos, mas na prática, quando vocês estiverem tocando, tentando aprender a clave de Fá ou a clave de Dó, é bom que vocês usem esses macetes aí e tentem no instrumento de vocês, certo? Então, continuar com a aula. Bom, então eu espero de coração que vocês tenham entendido essa parte. Sei que talvez possa ter ficado um pouco complexo, mas é para que vocês possam entender o porquê disso daqui. Quando vocês conseguem entender o porquê de alguma coisa,
a aplicação prática disso, normalmente fica mais fácil de você gravar, porque você compreende o porquê que você está tendo que aprender aquilo. Senão eu poderia simplesmente dizer para você que o endecagrama é um conjunto de 11 linhas e 10 espaços e que utiliza as 3 claves para representar as notas. E ponto. Pode ser assim também. Você pode até guardar, é uma descrição resumida. Mas você vai esquecer rápido se eu só falar isso daí. Você pode esquecer rápido. Assim como, às vezes, depende de cada pessoa, às vezes você escuta sobre o pentagrama e esquece que é um pentagrama quando você está no começo. E o endecagrama que você nem vê, tem mais chance ainda de você acabar esquecendo. Então por isso que é melhor fazer desse jeito para que vocês consigam entender, certo? Aí a gente está aqui no 3.2, que fala sobre a leitura rítmica, métrica e solfejo. Antigamente no MTS, o que a gente fazia não era exatamente o solfejo. Aqui o MSA já especifica melhor. A gente fazia uma leitura métrica. Por quê? A leitura métrica é falar o nome da nota sem cantar. Então a gente fazia a lição Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O solfejo você precisa marcar o ritmo da lição, cantar as notas com a duração certa, mas cantar na altura certa. Ó, as notas musicais na altura. Significa que se eu estiver solfejando o hino Cristo, meu mestre, que é o hino 1, eu não posso fazer Sol, 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 Si, Si, Mi, Lá, Lá, Sol, porque aí eu vou estar fazendo uma leitura métrica. Eu tenho que fazer Sol, 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 Si, Si, Mi, Lá, Lá, Sol, Do, Si, Lá, Lá, Sol, Fá, Fá, Fá. Isso é um solfejo. Então, fica um pouco mais complicado? Sim, porque às vezes você precisa decorar a altura da nota se você não tem a música na cabeça. Mas, aqui ó, para felicidade de muitos, quando houver exercício de leitura métrica, o candidato poderá executá-los realizando solfejo caso queira. Ou seja, isso é opcional. Então, para você passar a lição com o seu instrutor, você precisa fazer no máximo a leitura métrica. Solfejo é obrigatório, você não é obrigado a cantar as notas, certo? E aqui a gente tem algumas dicas de como fazer o movimento de solfejo, tanto para solfejar quanto para poder fazer a leitura métrica, né? Que aí a linguagem rítmica a gente fazia, né? Só subindo e descendo a mão, mas aqui no MSA vai ser o mesmo movimento para tudo, certo? Tanto de solfejo quanto de leitura rítmica, vai ser o mesmo movimento. E aqui tem as dicas para você não alternar muito o movimento, fazer sempre o mesmo e tudo mais. É só dar uma lidinha aí. Essa dica é importante para quem está aprendendo e para quem já é músico, que o músico, quando ele estiver marcando o tempo, lembra a pulsação, que marca o ritmo da música. Mas às vezes você não consegue manter o ritmo na cabeça e aí você usa o pé para poder marcar o ritmo. Só que você não pode ficar usando o pé e ficar batendo com muita força no chão, porque aí você acaba fazendo muito barulho, fica ruim para quem está do lado e fica até esquisito para quem olha, né? Você batendo o pé. Então o bom é você só fazer um movimento leve com a ponta do dedo, que às vezes não dá nem para ver. Seu pé está dentro do sapato, você só movimenta um pouco o dedo para poder ficar marcando o ritmo e ninguém acaba vendo que você está usando o dedo para marcar o ritmo. E fica mais fácil. Então essa daqui é uma dica tanto para quem está aprendendo quanto para quem já é músico há muito tempo e acaba fazendo do jeito errado. E aqui ó, o movimento de solfejo em si que a gente vai usar. Esse movimento aqui é o movimento de solfejo em 4, ou seja, para compassos com 4 tempos, compassos quaternários, em que cada movimento desse daqui vai representar um tempo. Então aqui eu tenho, o movimento começa aqui de baixo, então eu faço uma preparação, eu levanto a mão e desço, mas eu só começo a falar as notas da lição ou do hino, que eu estiver fazendo a leitura métrica, quando eu bater aqui embaixo. Então, por exemplo, me preparando e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, entendeu? Então cada parábola, cada curva dessa daqui vai ser um tempo. Então 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, que aí vai representar todos os tempos do compasso. Só que para você
ter uma marcação, uma pulsação mais padronizada, né, mais fixa, para você não ficar alternando e começar numa velocidade com dó, ré, mi, fá e acabar terminando muito lento, dó, ré, mi, fá, que pode acontecer também de ir mais rápido, você começar numa velocidade e aí aumentando dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Você usa o metrônomo. O metrônomo, ele usa o quê? Lembra da nossa penúltima aula, né? Que a gente falou sobre o ritmo, se não me engano foi na penúltima. E o metrônomo ele usa BPM. Você configura lá quantos BPM que você quer marcar o ritmo daquela música. E aí o metrônomo ele vai marcar para você com alguns pequenos apitinhos. Tá, 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 tá. De acordo com a velocidade que você colocar. Aí tem o metrônomo mecânico. Esse aqui se você não tiver um guardado em casa, você nunca vai ver fisicamente na sua vida. Você está vendo aqui, mas você nunca vai ver um desse aqui. O metrônomo digital utilizava-se muito antigamente, mas hoje em dia tem uma opção, ainda uma alternativa melhor, que é você baixar um aplicativo de celular, que tem vários aplicativos que você pode baixar, que fazem a mesma função de metrônomo, que você pode configurar lá qual a velocidade da pulsação e ele vai marcar para você sem problema nenhum. Mas como que eu sei qual a pulsação que eu tenho que tocar quando eu estiver solfejando uma lição ou solfejando um hino? Você usa aqui essa marcação que normalmente tem que aparecer na música, com a velocidade mínima, máxima. Tem algumas lições que só mostra uma, não tem mínima e máxima, só tem uma pulsação fixa. Então você vai colocar, por exemplo, se tivesse só o 66, então significa que essa lição é obrigatório você colocar 66 BPM no metrônomo para poder solfejar ela. Agora no hino, eu posso colocar entre 56 e 66 para ir mais lento ou o mais rápido possível na lição, certo? Aí, aqui ó, o andamento é recomendado que o andamento fique na média entre a velocidade mínima e máxima. Por exemplo, nesse caso, a média é o valor que está bem no meio entre os dois números. Então, o número que está no meio entre 60 e 80 é o 70. Então, você colocaria 70 BPM para poder solfejar a lição. Mas, só que lembrando que essa recomendação de que você execute uma música na velocidade média é recomendado mais quando você está fazendo a leitura métrica ou o solfejo de uma lição do método, que aí fica mais fácil, que você coloca o cronômetro ali do seu lado e você tem uma marcação fixa para poder pegar a pulsação lá da lição que você está solfejando. Mas quando a gente está tocando um hino na igreja, no culto, é algo diferente, porque não implica só você executar o hino certo, implica também no sentimento com que você vai tocar o hino. Porque o hino, ele é uma poesia cantada. Ele tem a parte da música, da melodia, da harmonia, mas também tem a poesia. Então a forma com que o músico toca tem que também se adequar à poesia daquele hino. Se é um hino de louvor, se ele tem uma característica mais triste, mais alegre. E também esse sentimento ele pode variar de acordo com o momento do culto. Às vezes você vai tocar de uma forma diferente quando, por exemplo, no hino de silêncio você toca mais baixo, você tem a tendência de reduzir um pouco a velocidade. Quando você vai tocar no começo do culto ou numa reunião de jovens, normalmente os hinos da reunião de jovens são mais alegres, né? Então você vai tocar mais alegre. Ou seja, são vários fatores que podem influenciar a forma como você vai tocar. E não dá pra você engessar escolhendo uma única velocidade, senão aquilo acaba perdendo o brilho, digamos assim. Então o que é recomendado? Quando a gente vai tocar na orquestra, a gente já tem em cada hino, que eu mostrei pra vocês aqui, a velocidade mínima e a máxima. Então, você só não pode ficar abaixo da mínima, senão o hino vai ficar muito lento e vai perder o sentimento. E não pode ir muito rápido, senão o hino vai ficar tão rápido, tão corrido, que vai perder o sentimento também. Então você escolhe uma velocidade entre essas daqui, que condiz com o sentimento do momento que você está tocando, e tenta ficar próximo daquela velocidade. Em algum momento vai alternar um pouco, mas é só você não mudar drasticamente a velocidade. Por exemplo, você começar perto da máxima e terminar perto da mínima. Tenta ficar lá próximo de uma velocidade que pega 70
75, digamos assim. Aí você não pode ir para 65, 62, né? Porque aí você já vai estar reduzindo muito a velocidade. Começou com 75, terminar com 60 e tantos? Aí não, né? Certo? Aqui tem alguns exercícios. E finalizamos assim a fase 3. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar. Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo aí nos seus estudos. E até a nossa próxima aula.